Boa noite, gente. Estamos aqui então para apresentar o- a segunda parte do primeiro módulo, que se denomina Os Judeus na Ótica da Patrística. Patrística se refere aos grandes pensadores da Igreja nos seus primórdios, no seu início. Seriam os padres da Igreja, e não é especificamente o padre da paróquia. É os padres fundadores da Igreja. Isso seria a patrística. De uma maneira geral, a visão que a Igreja tem dos judeus, ela é, em alguns aspectos, muito crítica, mas em alguns aspectos há uma certa reverência. Os judeus seriam, inicialmente, os receptores da revelação do Sinai, da lei, da Torá, através de Moisés, e diversas transmissões da vontade divina através dos profetas. Portanto, o judaísmo é a base, é o pilar das religiões monoteístas que continuam a partir dele, cristianismo e islamismo. Então, seria uma espécie de uma continuidade. Mas aí os judeus se diferenciam ao não aceitar Jesus como Messias e ao não aceitar o caráter divino de Jesus. Só que no início, judeus e cristãos estão juntos. Os primeiros cristãos, eles aparecem nas sinagogas, ouvem as pregações dos apóstolos e são judeus cristãos, judeus que acreditam em Jesus como Messias. A separação começa tenuamente, lentamente, a partir de Paulo. O Paulo permite que os judeus cristãos, ou seja, os que se converteram ao cristianismo, eles continuem com a circuncisão. Mas os novos conversos, que não eram judeus anteriormente, os chamados prosélitos gentios, que era dos povos que foram convertidos, houve proselitismo, mas eles eram dos povos, eram gentios, esses não precisam se circuncidar. Então a lei é colocada numa condição de menor importância e praticamente como descartável. Então os judeus cristãos continuam dentro da lei e fazendo a circuncisão, mas os gentios que se convertem não fazem a circuncisão e não estudam nem praticam a lei. Lenta e gradualmente eles vão se separar. E aí vai um conflito sobre quem é o continuador da escolha de Deus que começa no Monte Sinai através dos profetas, quem é o verdadeiro Israel, o Verus Israel. Muito bem. Os apóstolos inicialmente pregam em sinagogas e não rompem com o judaísmo. Mas, por voltas do ano 50, com o Concílio de Jerusalém, começa uma lenta e gradual separação, porque Paulo consegue passar o conceito de que os convertidos pagãos, os convertidos os gentios, possam não fazer a circuncisão e não precisar praticar os preceitos. Mas há muitas ideias. Uns dizem que os judeus e cristãos continuam juntos e próximos até a guerra contra Roma, quando os judeus são derrotados e os cristãos não apoiam a revolta contra Roma, o ano 67 e 70. Outros dizem entre esse período, entre 70 e 132. Outros historiadores e teólogos dizem é a revolta de Bar Kokhba, quando o Bar Kokhba é apontado como Messias pelo rabino Rabi Akiva. Mas hoje a nova historiografia diz que a separação se consolida a partir da ascensão de Constantino. Ou seja, há várias datas para definir a separação das duas religiões. É uma polêmica historiográfica que eu não vou me posicionar. O conflito da igreja com a sinagoga é uma questão milenar. Principalmente isso fica muito forte quando a igreja se aproxima do império. O Constantino passa a proteger a igreja e adota o cristianismo como religião oficial somente no período de Teodósio. Ou seja, Constantino ainda só protege, alguns dizem, mas ele se converteu, mas ele só se converteu na morte, tal. O cristianismo lenta e gradualmente passa de perseguido inicialmente, protegido a partir de Constantino e, por fim, religião oficial com Teodósio. Então, mais ou menos uns 60 anos, 50, 60 anos, que ela se consolida como religião oficial e define seus dogmas, a ortodoxia nicena trinitária, a ideia
da Trindade. Enquanto isso, esses conflitos estão acontecendo, começa-se a haver conflitos entre o que é oficial e o que é dissidência. E aí vai aparecer as heresias. Sobre a ótica da igreja se definem heresias. Claro que essas heresias vão acabar sendo reprimidas e vão haver conflitos. Mas se consolida a ideia que eu vou chamar de católica, que alguns chamam de trinitária, e os dissidentes ou vão para o exílio, ou fogem do espaço imperial, ou são reprimidos e por vezes até sofrem violência física. No caso judaico, os judeus tinham aquela condição que a gente falou no primeiro módulo, de relíquia lícita. Ela é anterior ao império e à ascensão do cristianismo. E esse status jurídico é legítimo, permite aos judeus continuar existindo, mas tolerados e sob a proteção da Lex Romana, eles são, às vezes, considerados inimigos porque eles vivem fazendo revoltas, querendo ficar independente, mas ainda assim considerados relíquia lícita. Só que gradualmente a igreja pressiona para que os judeus não tenham mais esse status. E começam a discutir e dizer o seguinte: a relíquia lícita é o cristianismo. Só que isso no começo o império não aceita. E o império persegue, inclusive, os cristãos, como a gente já falou. Inicialmente há um conflito sobre quem seria o verdadeiro Israel, quem é o herdeiro de Moisés e dos profetas. E essa eleição divina, os judeus se atribuem a si e os cristãos dizem: nós somos o velho Israel. E vão haver várias polêmicas, Justino, Tertuliano, e polêmicas nas grandes cidades helenísticas. Cidade de Antioquia, que vai ser uma verdadeira base da expansão do cristianismo, e Alexandria em grau menor, mas também são lugares onde polemizam cristãos e pagãos, cristãos e judeus, e lá se definem muitas ideias. No eixo da questão, no eixo central da questão, se diz o seguinte: o texto sagrado, a Bíblia hebraica, ela é interpretada. A interpretação do texto bíblico é exegese. Essa interpretação, ela pode ser literal, é o que está escrito ao pé da letra, sem interpretação, e que seria, na percepção cristã, uma exegese judaica. Os judeus seriam intérpretes literais ou carnais. Interpretam no corpo, na corporificação, na carne. E não entendem que o texto sagrado não tem só corpo literal, tem também espírito e alma, que são mais elevados. Então os cristãos criam níveis de leitura, os judeus também têm, mas os cristãos ignoram que eles têm isso. E definem níveis de análise e de interpretação do texto sagrado. E dizem que os judeus são carnais, eles ficam na superfície, eles não veem os segredos do texto sagrado e fazem essa exegese. O primeiro deles é um bispo que é próximo a Constantino, o imperador Constantino, que é aquele que começou a proteger o cristianismo, é o bispo Eusébio da cidade de Cesareia. Ele escreveu duas obras, ele escreveu muitas obras, mas duas obras que chama Preparatio Evangelica e Demonstratio Evangelica, que seria duas obras apologéticas, que elevam o cristianismo a uma religião superior e tudo mais. E ele começa a construir a ideia de que tem na Bíblia dois tipos de pessoas: os hebreus, que seriam os originais, e os judeus, que seriam os que saíram do caminho, que os distorceram o caminho. E que os cristãos estão representados no chamado Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, eles estão representados lá pelos hebreus. Então, Moisés, os patriarcas, os profetas são hebreus, são cristãos primitivos na Bíblia hebraica. Seriam protocristãos, cristãos originais. Ainda não existe cristianismo porque Jesus não encarnou ainda, mas eles representariam isso. Eles são uma espécie de introdução ao que vai ser o cristianismo. Já, por exemplo, aqueles que adoraram o bezerro de ouro quando Moisés estava lá no Monte Sinai,
esses são judeus. Os que perseguiram os profetas, esses são judeus. Os corretos, os bons exemplos do Antigo Testamento são hebreus e são cristãos primitivos, protocristãos. Os maus exemplos, os que têm mau comportamento, são judeus. Com isso, ele tenta tirar a legitimidade do judaísmo como herdeiros da revelação do Sinai, dos profetas, etc. Os judeus seriam os tortos, os desviados, os errôneos, os malignos, os descrentes. E por isso que os judeus não aceitam Jesus. A concepção de história dele, ele começa a criar, ele é um cronista e é um historiador também. Uma ideia de sentido ou finalidade da história, que já tem em outras religiões e o cristianismo adota isso a partir do judaísmo. Mas ele tenta buscar raízes nobres, milenares aos cristãos, associando Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Davi, grandes figuras do Antigo Testamento, com os cristãos, dizendo que eles são cristãos primitivos. Com isso, o cristianismo teria a condição de religio lícita, de religião juridicamente legal, porque ela é tradicional e ela é antiga. Hilário de Poitiers. Hilário de Poitiers, como diz o nome, ele é de uma cidade francesa, Poitiers, que fica na Gália naquela época, atual França, e ele diz que os judeus, na verdade, estavam possuídos por demônios antes da lei aparecer. E aí, com a lei, com Moisés e os profetas, eles estão liberados dos demônios. Mas quando eles renunciam, não aceitam Jesus como Cristo, como Messias, o Redentor, o diabo volta a possuir eles. Então ele começa uma associação entre os judeus e o diabo. De uma maneira um tanto quanto anacrônica, ele diz que tem várias situações em que existe oposição entre profetas e seguidores de Baal, por exemplo. Ele diz assim, que Deus abandonou esse povo teimoso e de dura serviço, que são os judeus. E aí ele generaliza aos judeus do passado e do presente dele uma condição ruim, de maligno, de demoníacos. E, criticando os judeus, ele os sataniza. É o começo da satanização dos judeus que a gente vai ver depois. Gregório de Nissa é parecido. Nissa é uma cidade na Ásia Menor. Ele considera os judeus assassinos do Senhor e dos profetas, advogados do diabo e adversários da graça. Novamente, a coloração que se dá aos judeus é de uma profunda malignidade. Jerônimo. Jerônimo é um brilhante erudito. Ele é monge, ele nunca foi bispo, mas ele sabia muito bem 3 línguas. Ele sabia o latim, porque ele era do Ocidente, ele viveu muito tempo na Itália. Ele sabia o grego, porque ele vai para o Oriente, e aprendeu com os judeus, inclusive o hebraico. Conviveu, foi muito bem tratado pelos judeus. Ele viveu uma época em Belém, a cidade que seria a cidade onde nasceu Davi, e, segundo a tradição, onde nasceu Jesus. E ele, a partir desse conhecimento, ele traduziu a Bíblia para o latim, porque havia muita gente no Ocidente que não sabia o grego, e a única versão que se tinha, além do hebraico, era a versão grega, né? A Septuaginta é a versão grega. Mas ele traduz a Bíblia para o latim, é a Vulgata de Jerônimo. Ele olha para os judeus e trata os judeus de uma maneira muito rude, apesar deles terem ensinado hebraico para ele e tratado ele muito bem. Ele diz que os judeus são serpentes, que eles são verdadeiros Judas, traidores. Em vez de associar os judeus com Jesus, os associa com o traidor de Jesus, Judas. Que os salmos e orações dos judeus são urros de asnos, e que nas suas orações ele amaldiçoa os cristãos. A retórica de Jerônimo, que era um grande erudito e um retórico muito grande, ele sabia fazer prédicas muito bem construídas, dominava 3 línguas, é áspera, é virulenta, é agressiva em relação aos judeus. João Crisóstomo. João Crisóstomo vive numa cidade muito importante para o cristianismo, que é Antioquia, numa época em que
Antioquia conviviam muito bem os judeus e os cristãos. Eles participavam das festas, os cristãos participavam das festas dos judeus, eles eram muito amigos, se respeitavam, havia muito carinho, muita admiração bilateral. As relações eram boas. E ele começa a fazer uma série de sermões antijudaicos. Quais seriam a razão dos sermões de Crisóstomo? Se a gente traduzir a palavra Crisóstomo, seria boca de ouro. Ou seja, ele era um grande orador, um predicador muito competente, mas também muito agressivo. Por quê? Porque tinha acontecido uma reviravolta. Antes dele, e com Antioquia como cidade de referência, um imperador cristão chamado Juliano, ele apostasia. Ele é chamado de Juliano o Apóstata, porque ele volta ao paganismo. Ele governa há pouco tempo, ele governa há poucos anos, 2, 3 anos, mas esse revertério, esse retorno, assusta os cristãos. E aí eles começam a fazer campanha contra todo mundo e vendo inimigos em todos. Nessa época, o judaísmo estava em queda, mas os cristãos e os judeus eram muito bem relacionados. E ele quer separar, quer reduzir o contato. Primeiro ele fala das festas dos judeus. Ele ironiza as festas dos judeus como bacanais, como lugares de mau comportamento, chama a sinagoga de casa de meretrício, seria o que nós chamaríamos hoje de prostíbulo, tá? Diz que os judeus são salteadores, que os judeus são animais, são cobras, urram que nem asnos, que já tinha sido falado pelo Jerônimo, e se assemelha, eles são contemporâneos, né, esse discurso. De certa forma, o Crisóstomo diz coisas que já tinham sido ditas antes, que a diáspora, a dispersão dos judeus pelo mundo, a destruição do templo, seria um castigo por eles terem assassinado Jesus, se esquecendo de que Jesus foi crucificado, ou seja, foi punido numa punição romana, por um tribunal romano, julgado por um procurador romano ou governante romano, Pôncio Pilatos. Mas passa-se a associar aos judeus essa culpa pela morte de Jesus. Não é ele que começa, mas ele que acentua. E diz que Deus castigou os judeus destruindo o templo. E continua uma tendência que já começou um pouquinho com Hilário de Poitiers, mas se acentua a ideia de demonizar os judeus, possuídos pelo demônio, carnais, libidinosos. Começa uma associação dos judeus com carnalidade e libido exagerada. Por quê? Porque na igreja já existem hoje em dia os monges, que ele mesmo tinha sido monge, depois ele vira clérigo de igrejas e vira bispo, e chega a ser até patriarca de Constantinopla. Mas ele, como ele foi monge, ele admirava os monges, que os monges adotavam a castidade. E os judeus casavam e tinham filhos. Os judeus consideravam normal casar e ter filhos. Então diz que eles são carnais. Depois as festas dos judeus eram muito animadas. E os cristãos de Antioquia se aproximaram dos judeus e queriam participar dessas festas. Ele dizia que essas festas eram festas do demônio, que os judeus eram glutões, eram bêbados, bébrios, que comiam e bebiam demais. Parece que as festas dos judeus atraíam muito aos cristãos e ele queria tirar essa aproximação, queria que os cristãos não se aproximassem dos judeus. E por fim, o mais importante de todos eles, o grande pensador, o grande teólogo e filósofo Agostinho de Hipona. O Agostinho vivia no norte da África, numa região onde hoje é um país chamado Tunísia, não muito longe da Argélia atual. Hipona foi o lugar onde ele foi bispo, mas ele nasceu, cresceu lá. Uma fase determinada da vida dele, ele foi para Roma e para Milão. Em Milão, ele foi discípulo de um grande pensador chamado Bispo Ambrósio de Milão. E ele tinha uma formação clássica. Inicialmente, ele não acreditava no cristianismo, ele foi
inclusive, maniqueísta. Era uma religião dualista, que acreditava que haviam dois deuses, um do bem, um do mal. O do bem seria a luz, a espiritualidade, e o do mal seria as trevas, a carnalidade. Bem e mal, espírito, matéria, luz, trevas, essa dualidade aparece no maniqueísmo. O Agostinho abandona o maniqueísmo, ele não se converte do maniqueísmo e acaba se convertendo ao cristianismo. Mas ele traz um pouco desse pensamento maniqueísta. Ele é imbuído um pouco desse pensamento. Ele tenta sintetizar razão e fé. E o trabalho dele é muito importante. Mas ele enfatiza que a fé é mais importante do que a razão. A grande obra dele é A Cidade de Deus, De Civitate Dei, no qual ele tem questões teológicas, mas questões também históricas. Ele escreve essa obra para responder algumas questões. Uma delas é o Império Romano do Ocidente tinha sido invadido pela primeira leva de bárbaros. E um grupo de bárbaros chamado visigodos chegou à cidade de Roma, que nunca tinha sido tocada por inimigos. Desde a época que os gauleses saquearam ela, 360 anos antes da Era Comum, ou seja, há quase 800 anos desse saque de Roma em 410, Roma não tinha sido tocada. Algumas vezes foi ameaçada. Quando chegaram, por exemplo, os cartagineses de Aníbal, chegaram perto, mas não invadiram a cidade. E os visigodos invadem a cidade e saqueiam a cidade. E aí os pagãos dizem, é por causa que trocaram de Deus. O Deus cristão não protegeu Roma. Em 700 anos, ela ficou intocada com os deuses pagãos. Agora, com Deus cristão, não deu nem um século, já foi saqueada. E aí ele tem que responder a isso. E ele constrói uma reflexão neoplatônica muito refinada e complexa, no qual ele fala de duas dimensões. Ele fala de uma dimensão superior e espiritual, que é a cidade de Deus, e uma dimensão terrena, que é a cidade dos homens. E ele diz, embasado numa parábola platônica, a parábola da caverna, em que, na verdade, esse mundo terreno é apenas um reflexo bem torto da verdade que está no mundo superior, no mundo das ideias. Então, a cidade terrena não é a verdade é espiritual, está na cidade divina. Claro, é mais complexo que isso, mas eu acho que vocês têm possibilidade de ir atrás e ler alguma coisa, já que esse não é o foco da minha aula. Judeus na obra de Agostinho. Bom, evidentemente, o Agostinho não é um dos mais agressivos em relação aos judeus. Agostinho é mais fino no trato aos judeus. Agostinho é muito duro nas polêmicas com os hereges, mas em relação aos judeus ele não é dos mais agudos, longe de um Crisóstomo e de um Jerônimo. Mas ele tem uma ambivalência. Por um lado, ele tem uma forte influência de Paulo de Tarso, que é o grande mestre dele, mas ele critica os judeus firmemente, agudamente, mas com uma certa pontada de respeito. Mas ele diz o seguinte, os judeus fazem uma leitura carnal das Escrituras. Eles não enxergam o que tem nas Escrituras. Eles enxergam na superfície, não conseguindo fazer uma leitura simbólica, uma exegese alegórica do texto. Eles não enxergam o espírito e nem a alma do texto. São dois níveis superiores do nível carnal. Por isso, eles não enxergando, eles não percebem que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, que desceu e que encarnou num corpo. E por isso os judeus são castigados com a servidão eterna. Mas ele explica os status judaicos, descontextualiza as escrituras para fazer as suas interpretações. Ele faz uma leitura simbólica do texto bíblico. Mas é muito competente nisso.
Em que lugar, então, os judeus entrariam na obra e na exegese agostiniana? Esse trato ambivalente, de um lado ele pensa assim, como eles não aceitam Cristo? Mas, por outro lado, ele é fiel à tradição paulina e, mesmo sendo severo e crítico, ele não pega tão forte. E ele começa a pensar o seguinte, os judeus fazem isso porque não sabem ler as Escrituras. Eles fazem uma leitura carnal. E para onde vão? Ele considera que os descendentes de Judas, eles esquecem que Jesus era judeu e diz, os descendentes de Judas, responsáveis pela morte de Jesus e por tal atitude, são malditos, vão ter que ser escravos. Mas lá adiante, no final dos tempos, os judeus se convertendo ao cristianismo e recebendo a graça divina, a misericórdia divina, eles se arrependerão de terem insultado Cristo na sua paixão quando virem na majestade. Ou seja, quando Jesus vier de novo, no final dos tempos, no juízo final, eles vão lá se arrepender do que fizeram, vão se converter e vão poder se salvar. Agora, os que não se converterem e resistirem, vão queimar no inferno. Ou seja, os judeus têm duas escolhas, se converter e se salvar e não se converter e queimar no inferno. Não há um plano C, é um plano A e um plano B. Mas ele entende que os judeus são muito importantes no projeto da história. E ele usa de profecias bíblicas. Ele pega, por exemplo, Amós e Oséias, para justificar a situação dos judeus. Ele diz que os judeus são israelitas carnais que agora não creem em Cristo. Mas lá adiante, mais tarde, vão crer. Ele insiste muito na questão da conversão dos judeus e repete em vários trechos. Com Oséias, ele explica a degradação dos judeus e diz assim, os filhos de Israel ficarão durante muitos dias sem rei, sem governo, sem sacrifício, sem altar, sem sacerdócio, sem revelação. Ou seja, analisando, sem reino eles estão na diáspora. Desprotegidos e dispersos, eles estão na diáspora. E o templo foi destruído pelos romanos e os judeus estão enfraquecidos. Então ele explica os judeus da sua época, através do versículo, dos trechos de Amós e Oséias, descontextualizando eles de que essa crítica era para aquela época e para aquele momento. Pega uma crítica que é mais ou menos do ano 700 antes da Era Comum e traz para o ano 400 depois da Era Comum. Tira de um contexto e 1100 anos depois coloca num outro contexto para explicar. Isso é clássico da exegese em todas as religiões, mas da cristã em específico. E baseado nos Salmos, ele fala da cegueira judaica. Ele pega um salmo específico, tá? E diz assim, os judeus que seguissem Cristo se salvariam. E diz assim, para aqueles que não perceberam a sua verdade e que, aí é o salmo, escureçam os seus olhos para que não vejam, dobrem-se para sempre as suas costas. Critica os judeus por lerem errado as Escrituras e são cegos. Esse tema da cegueira judaica vai aparecer em toda a Idade Média. A caecítia judaica. E quando tem imagens, por exemplo, na entrada de uma catedral, por exemplo, se alguém for a Paris, na Notre Dame, mas também pode entrar na internet e procurar a imagem da catedral, e que tem inclusive essa imagem da catedral no livro de História Medieval, que eu ministrei para vocês também. Tem uma imagem da igreja e da sinagoga. E a sinagoga tem uma venda sobre os olhos, cega. Aí, Agostinho, na imagem da Catedral de Notre Dame, que é lá do ano 1100, 1200. Assim, não se propõe a destruição dos judeus. Agostinho nunca propõe violência contra os judeus. Ele desenvolve um conceito pelo qual os judeus tenham que ser dispersos, submetidos e inferiorizados. E usa um salmo para dizer isso. O salmo nos conta o seguinte, não os mate, para que não se esqueçam nem um dia da tua lei, dispersos com teu poder.
E aí ele começa a criar a ideia de que os judeus devam viver no meio da cristandade para mostrar para os cristãos o que ocorre com os cegos, maus leitores do texto sagrado, esses judeus carnais que não sabem ler as escrituras. E aí ele constrói o conceito de povo testemunha, uma reflexão teológica, ele tenta explicar por que os judeus continuam sobrevivendo, mas também porque eles estão espalhados pelo mundo para servir de testemunho no mundo todo e numa situação de inferioridade. Tá? Eles perderam os direitos. Então eles estão começando a ter uma situação degradante. Constrói o conceito de povo testemunho e nos afirma então o seguinte, continuação daquele trecho. Mostrou Deus assim a sua igreja, a graça e a misericórdia, para com seus inimigos judeus. São degradados, inferiorizados, dispersos por todo o mundo por vontade divina. E diz assim, por isso não os matou, isto é, não lhes tirou o que tinham de judeus, apesar de vencidos e oprimidos pelos romanos. Os judeus estão espalhados pelo mundo, servindo para provar a verdade do cristianismo. Não matem, não torturem, não convertam à força. No final dos tempos, Jesus volta, é o juízo final, e ele, voltando, uma parte dos judeus vai perceber a verdade do cristianismo e vai se converter. Os judeus passam a ser uma necessidade para o pensamento da patrística. Precisamos deles para a segunda vinda de Jesus. E qual a razão de mantê-los assim, que Deus mantém? Para que dispersos possam fornecer o testemunho das Escrituras. Dispersa-os, por quê? Se eles, com esse testemunho das Escrituras, estivessem apenas na sua terra e não estivessem em toda parte, não poderia a igreja que em toda parte está, tê-los como testemunhas entre todos os povos das profecias que se anunciaram acerca de Cristo. Espalhados, submetidos, degradados, em condições ruins, mas ainda protegidos pela lei. Assim, Agostinho não burla a relíquia lícita, a ideia de religião juridicamente permitida, não destrói os judeus, não propõe a destruição dos judeus, mas mantê-los degradados, mantê-los separados, discriminados. Mas são, ao mesmo tempo, testemunhas do demônio e da verdade cristã, do mal e da verdade. As palavras de Agostinho, em latim, testes iniquitatis e veritatis nostrae, quer dizer, verdade cristã e a maldade deles, na sua visão, subsistem para a salvação da nação, mas não para a sua própria. Eles são o testemunho das Escrituras e são uma espécie de, já que eles receberam o livro, um bibliotecário escravo. Os judeus são os que receberam o livro, sim, mas são um bibliotecário escravo. E a desgraça deles, a dispersão, prova esse testemunho. Prova esse testemunho. Os judeus mantêm os seus direitos jurídicos, que eles obtiveram sobre o império, mas são vistos como pilar da revelação, cegos, mas tem uma função na história. O Agostinho, com isso, nega negação do maniqueísmo, que permeia a obra do Agostinho. Ele precisa, os maniqueístas diziam que o Antigo Testamento não valia nada, que ele era do Deus do mal. Então o Agostinho fala, não, se negar o Antigo Testamento, que é o primeiro andar, derruba o segundo andar, que é o Novo Testamento. Então o Antigo Testamento é uma espécie de trailer do Novo. Não dá para derrubar. Então, como ele nega o maniqueísmo, ele fala, não, o Antigo Testamento é válido, só que ele tem que ser bem interpretado, porque ele é só o trailer da grande verdade, que é o Novo. Então, nele tem exemplos de coisas que a exegese mostra que são várias profecias relativas ao Cristo. Os judeus vão ser parcialmente convertidos no juízo final, são necessários para a redenção, são parte do projeto divino, porque eles receberam a primeira etapa da revelação. Nada de violência contra eles,
mas convertê-los pela pregação e pelo convencimento. Não propõe violência. Aqui a gente fecha. Eu espero que vocês tenham compreendido essa posição. Um grande abraço e até mais no segundo módulo.